Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Gente, hoje eu tô fazendo um vídeo prático, tá? Um vídeo onde eu quero mostrar pra vocês como organizar as finanças para 2019. Bom, eu não consigo, tá, estar gravando a tela do meu computador, gravando um áudio, sincronizando, tá? Infelizmente eu não tenho esse tempo. Mas eu acho importante fazer esse vídeo pra vocês, porque vai ajudar muita gente, tá? Que não tem noção de como organizar as suas finanças, tá? Então eu preferi fazer esse vídeo dessa forma agora e ajudar mais pessoas. E talvez no futuro fazer, né, do jeitinho correto. Mas tenho certeza que vocês me ouvindo e colocando em prática como eu estou fazendo certamente vai ajudar vocês, tá? Então, primeira coisa assim, como é que eu organizo com os meus clientes, tá? Eu organizo por abas, ó, receita, despesas e saldo, ou seja, receitas tudo que tu vai ganhar, despesas tudo que tu paga e saldo é o saldo mensal. Por que eu coloco isso num item separado? Porque eu consigo analisar ele sempre, tá? Então eu analiso sempre ele. Então, receitas, eu botei uma realidade meio comum aqui, tá? Eu acho que mais de 50% dos brasileiros, na verdade, eu acho que mais de 70% vive essa realidade. Então, vamos dizer que você tem um salário de R$ 2.000, que caia na sua conta todos os meses R$ 2.000. Você pode colocar o seu salário que cai na conta ou o salário integral e colocar as despesas lá na aba das despesas, na INSS, décimo e tal. Você escolhe. Então, vamos fazer aqui como eu estou mostrando. Então, assim, eu coloco aqui, ó, 2.000. Se por acaso você tem mais despesas, tu ajuda um amigo, tu presta serviço no final de semana, você vai colocando aqui, ó. Tipo, ó, extra, sei lá, extra domingo, extra de noite, sei lá, entendeu? Tu vai criando aqui. Importante tu ter esse cronograma. E aqui tu bota os valores. Se eu colocar os valores aqui, ó, automaticamente vai mudar lá em cima, tá? Então, simples. O que eu faço? Eu faço vários meses, ó. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Por que isso? Não adianta eu trabalhar com o mês atual. O mês atual é o resultado do mês anterior. Entendeu? Quanto vai sobrar ou não nesse meu mês atual é o que eu fiz ou não no mês anterior. Não adianta. Geralmente a gente compra as coisas em 10 vezes, 5 vezes, 3 vezes. Dificilmente tu compra tudo à vista, né? Então eu estou considerando assim. Então olha só. Como nós estamos em agosto e muita gente recebeu parcela do 10º, eu coloquei aqui, ó, R$ 1.000. E depois eu coloquei mais R$ 1.000, ó, lá em dezembro, tá? Como nós estamos em setembro, eu vou atualizar isso aqui para vocês, ó. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Mas eu vou considerar até fevereiro, tá? Então aqui, se tu ganha, tu vai colocar ali e tá tudo certo. Então eu coloquei a parcela do 10º aqui no mês de setembro e no mês de dezembro, tá? E o restante aqui tá tudo normal, só o salário. Agora vamos ver as despesas, essa parte que interessa para vocês. Então é o seguinte, olha só. O que eu tenho aqui, tá? Essa aqui é uma tabela que eu trabalho, tá? Com os meus clientes de coach, mas eu quero estar ajudando vocês. Eu vou tentar aumentar esse zoom aqui, ó. Mas senão vocês vão me ouvindo e certamente vai dar tudo certo aqui a nossa conversa. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Novamente, eu tenho todos os meses, ó. Tá? Setembro, outubro, novembro. Eu vou alterar aqui como eu falei com vocês. Eu vou botar aqui, ó. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Março eu não vou usar, tá? Então, olha só o que é interessante a gente entender. Vamos lá, um mesinho já serve de noção para nós. Eu considero com os meus clientes a questão da doação, tá? Eu acho importante tu doar, independente que te sobre ou não. Certamente tu já emprestou o dinheiro para algum amigo, talvez ele não tenha te pago e você sobreviveu assim igual. Ou tu perdeu alguma coisa, ou tu teve uma dificuldade naquele mês, tu ajudou tua mãe, sei lá, e tu sobreviveu igual. Então eu acho que a doação é importante. Mas se você disser, eu não quero doar para ninguém, tu vai lá e coloca zero, tá? Eu tô colocando aqui, ó, 50 pila. Vamos pensar que tu quer doar 50 pila para alguma causa, para sei lá, eu gosto de doar, eu acho importante isso, as pessoas ricas que eu conheço doam. Então, obviamente, eu quero doar também. Então, olha só. Depois eu entro aqui com o item moradia, tá? Por que eu boto doação primeiro? Porque é a primeira coisa a fazer, receber o salário doa, tá? Eu não acho assim, se sobrar eu dou. Se sobrar ou não é uma questão de competência tua, não tem nada a ver com doação, tá? Então o primeiro item mais importante para quase todo mundo é moradia. Se você paga uma prestação ou um aluguel, eu acredito que seja em torno desse valor aqui, tá? Novamente, eu estou considerando, né, a maioria da população do país. Mas vamos dizer que você pague R$ 400. Seja de aluguel ou de prestação, aí você adapta lá para você. Então eu estou atualizando aqui, beleza, até fevereiro tá legal. Então olha só,
Eu não sei quanto tu gasta de luz, tá? Mas R$ 80 é um valor que eu acho que é meio normal. De repente, né, vocês são um casal, então cada um gasta 80, né? Assim, vocês gastam 60 e cada um paga 80. Ou vocês gastam 200 e cada um gasta 100, sei lá. Eu acho que esse é um valor normal, tá? Pelo menos é o que eu considero normal. Então, R$ 80 e internet, talvez você pague R$ 100, você tá em casal, você vai colocar ali 50 para cada um. Ou um paga a internet, outro paga a luz, sei lá. O importante é definir isso antes, tá? Não sei se você tem uma empregada, talvez você tenha uma empregada para limpar a casa a cada, sabe, a cada 15 dias, a cada um mês. Então eu vou colocar aqui, ó, que você vai pagar essa empregada mês sim, mês não, ó. Né? Ou você mesmo limpa e vai gastar com produto de limpeza, sei lá. Eu acho importante considerar isso, porque essa é a realidade, tá? Então, beleza, coloquei ali. Vamos para alimentação. Alimentação é um item que as pessoas erram muito, tá? Você precisa dividir no mínimo em 3. Você precisa dividir com o mercado geral, aquele que tu vai naquele mercado grande e compra as coisas, tá? Vai lá no mercado e tu compra lá 200, R$ 300 de compras. As pessoas normais fazem isso, tá? Tem gente que compra por semana e tal, mas tanto faz. Pode ter gente que vai ter que fazer uma compra grande. Se tu mora, né, se tu é casado, mora com teus pais, alguém deve fazer isso pra você, talvez. Então, eu tenho ali, ó, mercado. O segundo item, eu considero os produtos de limpeza, porque hoje tu deve gastar muito dinheiro com produtos de limpeza. Com limpeza de casa, com limpeza de roupa, né? Então, eu coloco um item separado. Até pra te saber se tu tá comendo esse dinheiro ou se tu tá te lavando. Lavando no sentido de limpar tuas roupas e tal. Então tá aqui, ó. E o terceiro, tá? Como hoje carne é muito caro. Ah, mas eu sou vegetariano. Bom, então coloca ali fruteira. Carne é muito caro. 1 quilo de carne é R$ 20. 1 quilo de carne moída decente. Né, 1 quilo de churrasco, sei lá. Então, eu acho interessante dividir em 3. Mercado comum, mercado limpeza e açougue, tá? Então, eu dividi em 3. Se você for vegetariano, desculpa aí, mas coloca ali vegetariano, bota ali fruteira e bota o que tu gasta em fruteira, porque fruteira também tem uma graninha considerável. Se tu quiser dividir e colocar aqui ó, mais um item, ó, que eu acho bem legal essa ideia, né, R$ 20 é uma realidade, né, meio fora. Mas vamos dizer que você toda semana vai na fruteira e compra 20 pila de fruta. Eu compro ovos na fruteira porque é mais barato, mas então olha só. Então essa pessoa aqui, ela gasta 320 por semana não, por mês de comida, mais 66 de limpeza, mais R$ 100 de açougue, mais 20 de fruteira, tá? São valores bases dos meus últimos clientes, tá? Dos clientes que trabalham, sim, com a média daquele salário, tá? Talvez você gaste mais, eu gasto mais, talvez você gaste menos, tá? Depois, importante, é logística, ou seja, eu gasto com carro, com prestação, com gasolina, com passagem. Eu estou colocando aqui uma pessoa que comprou um carro, tá? Então, até vou considerar menos aqui, ó. Essa pessoa, ela paga R$ 550 na prestação do carro. E eu vou colocar que ela gasta R$ 200 por gasolina, ou seja, R$ 50 por semana. Olha, não sei qual a tua realidade, mas isso é bem pouco, tá? Geralmente as pessoas gastam mais. E esse carro, eu vou colocar que a prestação do carro é 400 pila. Não sei que carro é, mas estou considerando uma média aqui, tá? Se você gastar com passagem, você coloca ali. Ah, mas eu ganho passagem da empresa. Bom, então tu não gasta com passagem, mas em algum momento tu deve sair de casa. Com Uber, sei lá, tu deve sair de casa. Depois aqui, ó, quem tem um carro gasta com seguro. Então, vamos botar ali 100 pila de seguro para ter uma noção. Obviamente vai ser mais, né, para a maioria das pessoas. Depois, educação, tá? Se você não gasta com educação, comece, por favor. Livro, curso, workshop, sei lá, gaste com educação. Nenhum gasto é tão bem feito quanto o gasto com educação. A diferença entre o que você ganha e os seus pais, certamente, é a educação ou o conhecimento, tá? Então, olha só, cursos, livros. Depois eu tenho um gasto com saúde. Se você tem plano de saúde, coloque aqui. Se você vai no médico, né, coloque aqui. Se você tem dentista, coloque aqui. Ou seja, considere tudo aquilo que você faz todo mês, sabe? E eu estou considerando aqui a média da população, que vai no SUS e tal. Então essa pessoa gasta só com farmácia, tá? Então R$ 30 eu tenho aqui, ó. R$ 30 mais R$ 100 de médico. E aqui um médico, sim, para, né, fazer um check-up. R$ 30 de farmácia. Eu acho que é pouquinho, tá? Quase todo mundo gasta mais que isso com paracetamol e, sei lá, diclofenaco. E aqui é o cartão de crédito, tá? Muita gente não tem cartão de crédito, mas quem tem, certamente gasta mais do que isso. O que eu estou considerando aqui? Estou considerando como se tivesse um cartão teu, um da tua mãe e um da tua esposa, por exemplo, tá? Vamos colocar um valor menor aqui, mesmo sabendo que não é a realidade das pessoas, tá? E, obviamente, eu vou botar aqui, ó. As pessoas esquecem disso. Eu vou colocar R$ 30, que seria a taxa do cartão, ó. Taxa, cartão e banco. As pessoas não consideram isso, é um problema sério. Então, olha só, estou considerando aqui que tu gasta R$ 100 em cada cartão, ou seja, R$ 300 no total, mais R$ 30 de taxa. Como se fosse R$ 15 a taxa do cartão.
e R$ 15 da taxa do banco. A média da população hoje é bem mais do que isso, tá? Talvez tu não tenha cartão, mas tu tem prestação, tu usa o cartão de alguém, sei lá. Tô colocando aqui. Tem mais algum item? Tem aqui, ó. Prestação de boleto. Vamos dizer que tu comprou alguma coisa. Seja um tênis na loja, alguma coisa. Vamos colocar aqui, ó, duas de 40 pila. Faz de conta que você tem duas prestações de 40 pila. Geralmente quem compra perfume, quem compra, né, roupa, quem compra alguma coisa, certamente tem prestação. Então, beleza. Continuando aqui, ó, outros, tá? Outros é o que você considerar. Eu vou colocar academia, porque quase todo mundo gasta com alguma coisa de academia. Seja com luta, com academia, com corrida, com personal trainer, com nutricionista, sei lá, botei 100 pila. Até posso colocar menos aqui, ó. Botar uma academia mais humilde, vai que você paga mensal, ou desconto do teu cartão mensal. Eu já explico o restante, tá? Então, olha só, final de semana. Eu considero o final de semana em 4. Ó. Se tiver 5 finais de semana, eu coloco 5. Por que isso? Porque a gente não tem noção de quanto a gente gasta no final de semana, mas a gente gasta. Qualquer família gasta no final de semana. Seja com o churrasco, que eu acho que é um desperdício gigantesco para quem não tem dinheiro, tá? Vivo falando isso. Seja com, né, com uma ida no parque, uma ida no shopping, com uma ida em qualquer lugar. R$ 50 é bem pouco, tá? Tô considerando por pessoa, ou seja, a pessoa que está organizando as finanças aqui. Se for uma família, isso aqui vai ser bem maior, tá? Então eu tô colocando aqui 4 finais de semana ao valor de R$ 50 cada um. Tem mais algum item? Eu acho que não. Então não. O que é interessante se ligar? Nós preenchemos, na verdade, setembro. Mas eu tenho outubro. Olha que outubro já não entra empregada, como se fosse um mês sim, mês não. Em outubro também não vai ter, vamos ver se não tem alguma coisa aqui. No outubro não tem o 10º, né? Então aqui, em dezembro é um mês bem delicado. Em dezembro tem que se ligar no seguinte, olha só. Em dezembro geralmente tem o IPTU, geralmente tu gasta mais no mercado, geralmente tu gasta mais de gasolina, porque tu vai ter que ficar indo, né, visitar as pessoas e tal. Botei aqui R$ 100 a mais de gasolina do que no mês anterior. Coloquei aqui uma manutenção de um carro a partir de novembro, ou seja, novembro, dezembro e janeiro. Quem tem carro sabe que isso é normal e esse valor aqui tá bem baixo, tá? O seguro eu deixei fixo aqui R$ 100 por mês. Os cursos também. Saúde também, tá? Cartão de crédito também. Acho que é isso aí. Eu coloquei um item lá, se eu não me engano é Natal. Deixa eu ver onde é que eu botei esse item aqui. Será que foi em outros? Eu coloquei em algum lugar o item Natal. Eu acho que é interessante a gente pensar nisso. Deixa eu pesquisar aqui. Vai ficar mais rápido. Ó. Coloquei Natal lá em janeiro, no outros, ó. E vou colocar aqui também, ó. O que é isso? Eu tenho certeza que vocês gastam mais do que R$ 200 em dezembro ali com o Natal. Seja com o peru, seja com a ceia, seja com amigo secreto, com festa da firma ou com o que for. Como eu tô considerando que deve ter um parceiro, uma parceira, um pai, uma mãe, um sobrinho, sei lá. Tô colocando R$ 200 em dezembro, vamos dizer que pagou em 2 vezes 200 em janeiro. Então, olha só, não tem nada de muito diferente nessa realidade aqui, tá, gente? Por favor, ó. Botei 50 pila de doação, que tu pode não colocar. Coloquei a prestação ou aluguel de uma casa, coloquei uma luz, uma internet, uma empregada mês sim, mês não. Lembra que pode não ser empregada, mas pode ser o que tu gasta para limpar tua casa. Quem limpa a casa sabe que gasta, a maioria das pessoas não limpam, por isso elas não sabem. Mercado, eu coloquei um valor aqui base dos meus clientes, dividi entre mercado, limpeza, fruteira e açougue. Acho bem normal, tu sabe que em dezembro tu gasta bem mais que isso de carne. Quem é vegetariano gasta com as suas preparações lá. Logística, eu tenho aqui, ó, seja carro ou passagem mais gasolina. Seguro de carro também. Talvez você vai dizer, Marrone, mas eu não quero fazer o seguro. Cara, então tira. Provavelmente um carro de 400 kg não vai ter seguro mesmo. Educação, Lios. Ah, Marrone, eu não tenho R$ 100. Bom, então gasta 30. Compra um livro miserável pelo menos. Mas não deixa de comprar um livro, pelo amor de Deus, senão tu não vai evoluir. Então, olha só, beleza. O que mais que eu tenho aqui? Saúde, 30 pila, todo mundo gasta com farmácia. Cartão, tá? Quase todo mundo tem alguma prestação para pagar. E fora isso, nós temos aqui a prestação com loja. Poderia botar o nome da loja aqui. E aqui eu tenho a academia, né, 60 pila, poderia ser outras contas que tu tem, aula de zumba, aula de muay thai, sei lá. E o final de semana que eu acho muito importante, ou seja, você sempre gasta com o final de semana com sorvetinho, com açaí, com alguma coisa assim. Vamos ver o resultado disso? Então assim, ó, aqui eu tenho a receita, lembra que eu botei 10º em setembro e em dezembro. Aqui eu tenho a despesa e aqui eu tenho o saldo. Vamos ver o saldo disso? Olha só. Receita em setembro, 3.000. Deixa eu aumentar isso aqui para vocês.
Vamos botar lá 150%. Olha só, receita em agosto eu botei 3 mil, que no caso aqui é setembro, nós mudamos lá, né? Outubro, novembro, dezembro, vamos botar janeiro só? Janeiro. Então, olha só, em setembro, então, tem os 3 mil do décimo, e em dezembro, em janeiro, lá tem 3 mil do décimo. É só porque eu mudei o mês, tá? Eu poderia colocar aqui sem problema nenhum. Então, aqui, ó, tem as despesas do mês, ó, mais ou menos fixas. Aqui tem o que sobra, né, ou não. No caso aqui sobrou porque teve o décimo. E esse aqui ó, eu coloco para saber o percentual de quanto sobrou a partir do que tu ganhou. Então, para uma pessoa que ganharia 3 mil, se ela tem 2.400 de despesa, sobrou 500 reais. 500 reais representa em 3 mil, 17%, tá? Eu gosto de fazer esse cálculo aqui, tá? Eu acho interessante saber quanto que tu economiza por mês. E esse aqui, eu vou colocar zero, ó. Esse aqui seria o saldo anterior. O que é isso? Esse aqui é o saldo antes, por exemplo, tivesse uma... Opa, bati na câmera aqui, desculpa. Como se tivesse uma poupança, tá? Como eu estou considerando a partir de setembro, eu estou dizendo que tu não tem nada de dinheiro. Então, o teu saldo final ficou em 504. O mês de outubro, ele vai ser o mês de outubro mais o saldo final, tá? E o mês de novembro é o mês de novembro mais o saldo final de outubro mais o de setembro, ou seja, a vida real. Então, olha só, em setembro, ganhando o décimo, esse cara aqui ficou com 504 pila positivo. Só que em outubro, já que ele tinha 504 e ele não ganhou décimo, o final do mês dele ficou em 12 reais negativo. Em novembro, o mês também ficou em 12 reais negativos, porque é a mesma relação de despesa. Mas como, na verdade, o saldo anterior tá, era 12 reais, que era esse aqui, ó, pam, pam. Mas esse mês em si deu 796 negativo. Então acabou somando em 808. E o mês de dezembro, né, aqui não tem o décimo, né, mas esse cara aqui eu teria ficado 808 negativo, mais o saldo do mês, que é 896, ficou em 1.704. Se eu colocar o décimo aqui, ficaria 704 negativo. Então eu entenderia que essa pessoa aqui, ó, terminou o ano de 2018 com 1.000 reais negativos. Se eu colocar 1.000 reais aqui, ó, do décimo, ficaria 704 negativo. Então o final do mês, o final do saldo do ano dessa pessoa foi 704 negativo. Agora eu tenho aqui, ó, janeiro. Como eu coloquei o décimo em janeiro e não em dezembro, não entra 1.000 aqui, entra aqui. Então, considerando 1.704 negativo mais esse mês, que deu positivo 84 por causa do décimo, o saldo final desse cara é 1.620 negativo. Por mais que eu tenha trocado aqui o décimo, no final das contas esse cara está devendo 1.620. O que é interessante a gente entender? Que a gente considerando essa realidade aqui, ó, esse cara no mês de... Aqui seria fevereiro, né, já que aqui é dezembro. Esse cara em fevereiro ele estaria devendo 2.500 pila e provavelmente em março mais ainda, tá vendo ali? E certamente, como ele só vai ter esse aumento de renda lá em agosto, setembro, por causa do décimo, esse cara ia terminar quebrado no final do ano. Então assim, infelizmente essa é a realidade da maioria das pessoas. Eu só fiz esse vídeo para te mostrar como tu deve fazer para ti, tá? Tenho certeza que se tu fizer isso num papel, no Excel, onde tu quiser, tu vai mudar a tua vida. Então assim, coloca as tuas receitas, quanto que tu ganha, coloca mês a mês, previsiona pra frente, cara. Quanto que eu vou ganhar mês que vem? E no outro, e no outro, e no outro. Beleza. Minhas despesas. O que eu tenho que pagar fixo? Eu pago aluguel todo mês, eu compro comida todo mês, eu pago academia todo mês, eu pago empregada todo mês. Tudo tu coloca lá. E aí tu vai ver o saldo. Nesse caso eu te mostrei aqui, ó, que o saldo desse cara aqui ficou negativo. E, gente, infelizmente, essa é a realidade, tá? Eu até poderia dizer assim, tá, mas então, e se eu vender o carro? Cara, vamos fazer isso aqui então. O bom de ter um sistema é por causa disso, ó. Eu vou lá em logística, vou dizer, cara, eu vou gastar com Uber, ó, 100 pila por mês. Só com o final de semana saindo com a gata, tá? Né? Você deve sair em algum lugar, 25 pila por semana é pouco de Uber, tá? Mas tudo bem, vamos botar ali que tu gasta 100 pila por mês com Uber, tá? E aí eu vejo, bom, e se eu vender o carro, eu resolvo o meu problema? Vamos olhar? Eu não sei. Vamos olhar lá. Ó, vamos ver, tá sobrando, tá... Olha, se tu vender o carro, tu resolve, tá vendo como é que funciona? Ou seja, eu só tirei o carro, a despesa com gasolina, manutenção e IPVA e olha só o que aconteceu. Ou seja, ficou um saldo positivo, 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 positivo. Mas olha que interessante, se eu deixar o carro, ele fica negativo, porque o carro vai acumulando mês a mês. Então olha que incrível, esse cara com o carro, ele, com o carro, tá, ele gastaria
Ou seja, ele terminaria negativo quase 2.500, lembra? Sem carro, ele fica 1.400 positivo. Olha como é interessante. Cara, e se eu parar com a academia? Bom, eu vou lá e excluo a academia. E se eu parar com... E se eu não fizer Natal? Vai lá e exclui o Natal. E se eu parar com a farmácia? Vai lá e exclui a farmácia. Então, olha como é importante ter esse planejamento, tá? Quem que tiver dúvida, escreve embaixo nos comentários que eu te ajudo, tá? Isso é o básico do básico do básico. É colocar as receitas, colocar as despesas e ver o saldo. Não tem nenhuma mágica aqui, tá? O trabalho do coaching é muito posterior a isso, é entender o que tu quer pra tua vida, o que é importante e trabalhar a partir disso, tá bom? Espero ter ajudado, o vídeo ficou longo, mas acho que foi importante, tá? Um grande abraço e até mais.